Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com os deputados Geraldo Pudim, do PMDB, e Zaqueu Teixeira, do PT. Deputado Geraldo Pudim, o senhor, ao longo do tempo, ficou conhecido como o braço direito do ex-governador Antony Garotinho. O senhor acompanhava o governador, é amigo de infância do governador. Esse seu período de Pudim parece que foi surgido, inclusive, no grupo de amigos do qual o governador Garotinho fazia parte. Muito bem, nesse ano o senhor resolveu botar um ponto final nessa história. O senhor deixou o grupo político do governador Garotinho, saiu do PR, se filiou ao PMDB e está agora se preparando para enfrentar o grupo político de Garotinho na disputa da Prefeitura de Campos como candidato pelo PMDB. Deputado, o que levou o senhor, depois de mais de 25 anos, 30 anos de convívio com o Garotinho, a resolver abandonar esse grupo e partir para uma nova empreitada, agora filiada ao PMDB? Olha, Ricardo, tudo tem um ciclo na vida, né? Eu acho que um ciclo de 30 anos, ele é mais do que o suficiente para que a gente possa rever conceitos, e foi o que aconteceu. Eu entendi que, nesse momento, houve uma perda do projeto político, claro, transparente e objetivo, não era mais ouvido pelo grupo, né, em se tratando do que eu entendo hoje como uma política pública moderna, uma política com planejamento, uma política com gestão eficiente, uma política pública com transparência absoluta, que é isso que a população quer. Então não estava sendo mais ouvido, muito pelo contrário, vinha sendo punido por conta de ter... Que tipo de punição você recebeu? Por exemplo, o presidente do partido, o Antony Garotinho, encaminha para a Assembleia Legislativa, no mês de junho, salvo engano, uma punição para mim e para Jair Bittencourt, 2 deputados. Nos impedindo, encaminhou para o presidente da Alerj, dizendo que, olha, o deputado Geraldo Pudim e o deputado Jair Bittencourt estão impedidos de falar em nome do Partido da República. Ora, e nós temos um documento da bancada toda de que, em momento algum, nós ferimos o código de ética, as bandeiras que o partido defende, absolutamente. Então, chegou um ciclo que a primeira agressão não foi minha, a agressão foi dele, inclusive com desdobramentos, de afastamento meu da executiva do partido. Então, por quê? Porque eu entendo claramente nesse momento de que o processo, além de se encerrar, não dá mais para você fazer política com isolamento, política com enfrentamento. Eu acho que o grande erro do ex-governador Garotinho foi ter se isolado, foi ter, digamos, se colocado sem nenhum tipo de diálogo com outros setores políticos. Portanto, ele se inviabiliza ao ficar isolado com aquele pequeno grupo que o cerca. Dentro do próprio partido, ele se isolou. Você veja bem, hoje você vai a Araruama, Miguel Giovanni, que era do partido, não é mais. Você vai a Coatis, o Bruno da Padaria, que era do partido, não é mais. Você vê hoje uma perspectiva do próprio prefeito de São Gonçalo não ser mais. Por exemplo, o vereador Márcio Garcia da Capital não é mais. A vereadora Verônica Costa não é mais. Há todo um conjunto, ele se isolou dentro do próprio partido. As pessoas estão buscando alternativas em função do partido, no caso, o próprio governador, o ex-governador Garotinho, achar que a política só é feita na primeira pessoa do singular. Deputado, o senhor é candidato a prefeito de Campos pelo PMDB. Como é que o senhor avalia a gestão da prefeita atual, da prefeita Rosinha, e que tipo de síntese de discurso o senhor é candidato por quê? Quer dizer, o senhor vai... no que o seu governo seria diferente do atual governo, por exemplo? Eu quero depois falar com o deputado Zaqueu sobre também a candidatura dele à prefeitura de Queimados. Mas agora, Geraldo Pudim. Eu vou dar um exemplo agora, recente. A administração da prefeita Rosinha resolve entregar no Dia da Criança, né, Casa da Criança, Parque da Criança. Um parque temático lá, da Cidade da Criança. Bem, o custo dessa obra foi de 17 milhões de reais. Foi entregue e não funciona. Bem, e aí você tem o Hospital da Baixada, que é o Hospital São José, que está há anos e não consegue terminar. Então, quando você não tem planejamento... Não tem prioridade. Quando você não define prioridades. Então, nesse diapasão, eu digo que hoje a administração pública municipal de Campos, ela perdeu
né, os projetos, perdeu a essência. Então virou um governo de improviso. E quando você faz um governo de improviso, você acaba perdendo a prioridade. Você termina a Cidade da Criança aqui no Acre com 17 milhões e você não termina um hospital para atender a população da Baixada Campista. Então é uma questão que efetivamente hoje, você me pergunta assim, o que me levou? Eu preciso me colocar como pré-candidato, vou me colocar como pré-candidato, para que eu possa fazer uma administração pública. O senhor vai ser um candidato de oposição à prefeita Rosinha? É evidente, porque eu não concordo mais. Houve uma perda de rumo na administração pública municipal. Diferentemente do que a gente construiu lá atrás, quando tinha 25 anos de idade, quando o Garotinho começou e eu comecei a trabalhar com ele, nós tínhamos um projeto, chamado Projeto Muda Campos. Esse projeto se perdeu no meio do caminho e a gente veio chamando a atenção da perda desse objeto, da perda desse projeto. Qual o projeto que Campos tem? Então eu estou me dispondo, né, a fazer um projeto com a sociedade, reunir a sociedade civil organizada, reabrir o diálogo com o governo do Estado, reabrir o diálogo com o governo federal, reabrir o diálogo regional, que Campos se isolou. E não dá mais hoje para você fazer política local, você tem que fazer política regional. Então eu quero ser esse braço de interlocução, de reabrir o diálogo com a sociedade. Eu vou fazer um intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta para o deputado Zaqueu Teixeira. Deputado, o senhor apoiou a candidatura do prefeito Max Lemos à prefeitura de Queimados. O senhor tem fotos do senhor ao lado dele, discursando durante a campanha. O senhor agora vai para o enfrentamento. O senhor lança a sua candidatura contra o candidato de Max Lemos. O que aconteceu? O senhor rompeu com ele por quê? O senhor responde depois do intervalo.